pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Eu vou falar sobre um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, o Tiranossauro Rex. Ele é muito popular e já foi personagem de diversos filmes, desenhos, livros e brinquedos. É um dinossauro terópode, que é o grupo dos dinossauros bípedes, com 3 dedos que tocam o chão e um que fica suspenso. Eles viveram durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos, em toda a região que é hoje América do Norte. Quando adultos, alcançavam 4 metros de altura e talvez um comprimento máximo de 13 metros, com peso estimado em até 10 toneladas. As fêmeas eram maiores que os machos. O Tiranossauro Rex, também chamado de T-Rex, tinha um crânio cilíndrico e resistente, com um comprimento máximo de 1,5 metros, formado por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo, característica incomum entre os terópodes, que geralmente possuem ossos mais leves. O pescoço também era grosso e musculoso, e não tão longo comparado a outros terópodes. Eu estou com uma pequena réplica do crânio de Tiranossauro Rex. Percebam a parte de cima da boca, a maxila superior, com o formato da letra U. Outros terópodes parentes desse animal tinham essa parte de cima com o formato da letra V. Isso, para o Tiranossauro Rex, dava uma potência de mordida, uma força muito maior. Um recente estudo comprova que tinha a mordida mais poderosa do planeta, exercendo uma pressão de 6 toneladas. A arcada dentária dos tiranossauros era heterodonte, ou seja, possuía dentes de vários formatos e tamanhos diferentes, sendo que os maiores dentes de um T-Rex podiam medir até cerca de 30 centímetros, o que seria quase o tamanho de uma banana, e eram constantemente substituídos durante seu período de vida. Vejam esse enorme dente de Tiranossauro Rex. Um dente grande, que tem uma curvatura, mas percebam que ele é bastante robusto, bem grosso aqui, principalmente na base, né? Ele vai ficando mais fino, mas é um dente bem robusto, muito forte. Olhando o dente assim, dá para perceber, ele demonstra o que o animal comia. Então ele comia grandes pedaços de carne, né? Um animal carnívoro que arrancava grandes pedaços de carne de suas presas. Vamos compará-lo a esse outro dente que eu tenho aqui, que é de um Spinosaurus, que é outro carnívoro. Tinha dentes grandes também, eu estou com um dente menor aqui, mas enfim, percebam a robustez, né? Essa é a grossura dele. Um dente mais fino, já que era um animal que comia peixes. Olhando os dentes, a gente consegue então identificar a presa desses animais aqui, desses animais carnívoros. Um dente bem bonito, um dente bem robusto de um Tiranossauro Rex. Os dentes superiores eram circulares, em forma da letra D, reforçados diretamente pelo osso do crânio, sendo extremamente pontiagudos e curvados para trás. Os dentes inferiores tinham esse mesmo aspecto e formato, mas eram mais distanciados entre si, permitindo que os dentes inferiores e superiores se encaixassem, dando para esse animal uma mordida muito forte, única entre os dinossauros carnívoros. Paleontólogos acreditam que esse poderoso predador podia comer até 230 quilos de carne com uma única mordida. Diversos ossos quebrados foram encontrados em suas fezes fossilizadas. Os fósseis de outros dinossauros que eram presas do T-Rex, por exemplo, Triceratops e Edmontosaurus, sugerem que o T-Rex esmagou e quebrou ossos enquanto comia. O achado de um crânio de tiranossauro danificado
comprova que deveriam ocorrer violentas batalhas por alimento e pelo direito de se acasalar entre os indivíduos desta mesma espécie. Apesar de não ter sido o maior carnívoro bípede, pois era superado em comprimento pelo espinossauro, mas sua massa corpórea era bem mais robusta e pesada. O crânio desses animais tinha várias aberturas, diminuindo o peso, dando uma consistência mais leve. A parte de trás era mais robusta e o focinho relativamente curto para o tamanho do animal, dando a ele uma visão binocular, uma visão de frente muito boa, ótima para mirar e caçar suas presas. Assim como a maioria dos dinossauros bípedes, o T-Rex foi originalmente descrito como tendo um corpo semelhante a um tripé, com uma postura quase que totalmente ereta e com a cauda sendo arrastada no chão, semelhante a um canguru, por exemplo. Essa descrição para os bípedes data de 1865, quando o pesquisador americano Joseph Leite remontou um fóssil de um hadrossauro, o primeiro dinossauro bípede totalmente remontado. O paleontólogo Henry Osborn, que pesquisou os fósseis de T-Rex e o batizou com esse nome, acreditava que esse dinossauro podia se deslocar totalmente em pé. Hipótese reforçada depois dele montar o primeiro fóssil no ano de 1915. A teoria da posição ereta se manteve como verdadeira por décadas. Apenas nos anos 1970, os cientistas começaram a duvidar que essa teoria era verdadeira, pois estudos indicavam que se o T-Rex se mantivesse em posição ereta, poderia sofrer várias lesões na coluna e no pescoço. Essa postura errada continuou a ser mostrada para o público em geral, principalmente por pinturas como a famosa A Era dos Répteis, de Rudolf Zellinger. Apenas a partir dos anos 1990, através de filmes como Jurassic Park, que o tiranossauro passou a ser mostrado na posição verdadeira que o animal se locomovia. Dessa forma aqui, mais horizontal, com a cauda contrabalanceando o peso da cabeça, pescoço, de todo o tronco. Essa forma aqui é a maneira correta que um tiranossauro se locomovia, ele andava e corria dessa forma aqui. Os engenheiros e técnicos de computação gráfica responsáveis pela criação dos dinossauros virtuais do filme demonstraram por meio de modelos biomecânicos que a postura tradicional era inviável e que o tiranossauro só poderia andar com a coluna paralela ao solo, assim como as aves atuais. Estima-se também que suas musculosas pernas permitiam que o animal atingisse uma velocidade superior a 40 km por hora em uma corrida livre. Porém, um novo estudo realizado por cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, mostrou através de simulações feitas por computador que a velocidade do T-Rex era no máximo de apenas 20 km por hora. Isso por conta do peso do animal, de sua força muscular e sua estrutura óssea. Velocidades superiores a 20 km por hora, como 40 km, 60, como se pensavam no passado, poderiam causar muitas lesões, principalmente nos pés desse animal. Por exemplo, fraturas por estresse. Uma queda podia ser muito perigosa para um T-Rex, pois os curtos braços impossibilitavam uma recuperação rápida, deixando seu pescoço e sua cabeça vulneráveis ao ataque de outros caçadores. Pesquisadores estimam que se um T-Rex de 6 toneladas estivesse correndo e tropeçasse, o animal levaria um tombo violento e seu crânio bateria no chão com tanta força que causaria grandes lesões, levando os ossos a perfurar o cérebro, causando morte instantânea. Os braços dos tiranossauros eram muito pequenos comparados com o resto do corpo, medindo apenas cerca de 1 metro. No entanto, eles não eram estruturas vestigiais, pois possuíam grandes áreas de músculos, indicando uma força considerável. Alguns estudos dizem que eles utilizavam esses braços para segurar sua caça enquanto arrancavam pedaços de carne
com suas poderosas mordidas. O descobrimento de quase todos os fósseis de tiranossauros está restrito à América do Norte. O primeiro achado referente a esta espécie aconteceu no ano de 1874, quando foram encontrados na cidade americana de Golden dentes que mais tarde descobriu-se terem pertencido a um T-Rex adulto. Seus fósseis já foram encontrados desde o estado de Alberta, no Canadá, até o México. Estudos mostram também que existiam diferenças entre machos e fêmeas de tiranossauros. Várias evidências indicam que os tiranossauros mais robustos eram fêmeas. O osso da pelvis das fêmeas era diferente, mais alargado, provavelmente para a passagem dos ovos, como acontece hoje com os crocodilos. Normalmente o T-Rex fazia seu ninho em planícies aluviais ou no meio de bosques subtropicais, em territórios repletos de rios e lagos e com abundância de vegetação como samambaias, também cercado por muitas árvores como pinheiros e figueiras. Provavelmente devido ao formato dessas árvores, que escondiam o ninho e protegiam os filhotes de outros predadores. Por muitos anos acreditou-se que após nascerem, os filhotes de tiranossauros eram abandonados pelos pais. Também que eram animais que viviam sozinhos na fase adulta. Mas descobertas recentes mostram que muitas espécies de grandes carnívoros, entre eles o T-Rex, apresentavam um comportamento mais sociável, vivendo em manadas. Isso é uma estratégia protetora observada em diversos grupos de animais que se agrupam em bandos. Viver em grupos é mais eficaz para a proteção dos animais, principalmente dos filhotes. Existem muitos debates na comunidade científica sobre a existência de outras espécies de tiranossauros, ou seja, do gênero Tyrannosaurus. Por exemplo, em 1955, quando foi encontrado um fóssil na Mongólia que posteriormente foi considerado uma nova espécie de tiranossauro. Esse fóssil era diferente do T-Rex e foi batizado como uma nova espécie de tiranossauros. Recentemente foram feitas novas descobertas que indicam que o T-Rex poderia ter habitado outras partes do mundo. No ano de 2010, foi anunciada a descoberta parcial de um fóssil de T-Rex em um sítio arqueológico na cidade de Victoria, na Austrália, onde foram achados ossos de um quadril que, segundo pesquisadores da Universidade de Cambridge, certamente pertenciam ao T-Rex. No ano de 2004 foi proposta a hipótese de que tiranossauros poderiam ser animais com penas. Ideia formulada após serem achados vestígios de penas em estado primitivo em alguns tiranossaurídeos, como Dilong e o Eutyrannus. Os tiranossauros, assim como outros dinossauros, sempre foram considerados animais ectotérmicos, popularmente chamados de animais de sangue frio, assim como os répteis atuais, ou seja, bichos que dependem da temperatura externa, da temperatura do ambiente, para se aquecer. Mas essa afirmação começou a ser questionada a partir da década de 1960 por dois pesquisadores, Robert Baker e John Ostrom, que publicaram artigos afirmando que o T-Rex e a maioria de outros dinossauros terrestres eram na verdade animais endotérmicos, ou seja, de sangue quente, devido ao seu estilo de vida ativo, com caçadas e batalhas, afirmando que o animal de sangue frio não teria energia suficiente para uma vida predatorial. Desde então, a maior parte da comunidade científica passou a considerar a ideia do T-Rex poder regular sua temperatura corporal, ganhando ou perdendo calor de acordo com o ambiente que estava, baseados também nas comparações entre o T-Rex e as aves modernas, suas descendentes diretas. Hoje, existem mais de 30 esqueletos de tiranossauros totalmente remontados, e é exatamente essa grande quantidade de material fóssil disponível que permitiu que esses animais fossem profundamente estudados para se descobrir os principais aspectos de sua biomecânica, apesar de existir ainda muitos mistérios sobre sua fisiologia, hábitos e comportamentos. E os debates, discussões e descobertas de novos fósseis continuam e tornam o Tiranossauro Rex
um dos dinossauros mais interessantes e famosos de todo o mundo. Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades bem legais para vocês. Tchau pessoal, até a próxima!